E ele foi embora. Eu me ajoelhei nos pés dele, disse, não vai, fica. E ele firme disse, não, eu vou embora. E ele foi embora. Irmãos, e ele conheceu um casal, né, que eram meus amigos, e esse casal levou ele para a igreja, convidou ele para ir para a igreja presbiteriana. E ele foi para a igreja, ele começou a ir para a igreja, e ele começou a orar. E irmãos, o Inácio ficou assim, desfigurado, ele ficou muito mal. Enquanto ele sofria, eu me sentia bem. Mas não porque estava fazendo ele sofrer, mas porque eu via ele correndo atrás de mim, sabe? E ele começou a ir para a igreja e me convidava, eu dizia que não, eu não vou. Ele começou a levar a Isadora. E certo tempo, ele não foi me convidar e nem foi buscar a Isadora. E eu fiquei assim. Ele não veio me convidar. Eu liguei para minha amiga e disse, pergunta ao Inácio se tem culto hoje, pergunta se ele vai. Mas isso durou um tempo. Ela disse, ele vai. Então, eu queria, quando ele me disse que não queria mais, eu precisava fazer algo para conquistar, para trazer ele para perto de mim novamente. Quando ele disse que ia, eu peguei a aliança que ele tinha deixado lá em cima do sofá, eu peguei a aliança, botei na minha mão e fui até a igreja, sem ele saber. Quando eu cheguei, quando eu me sentei perto dele, eu coloquei a aliança na mão dele, e ele pegou a aliança e colocou no bolso. Aí eu me lembrei, né? Chega aqui e para a igreja. Só que eu já tinha falado com todo mundo. E comecei a falar com o Senhor, com Todo-Poderoso. E o pastor me orientou. O novo na fé dizia assim: faz um coração com essa outra. Mas eu quero ela, assim. Ela é minha amor da minha vida. E comecei a orar. 3 horas da madrugada eu acordava. De joelho, Senhor, eu amo ela, eu quero ela. Mas sempre continuava a dizer assim: se não for dela, vai ser outra. Mas eu queria a minha vida, eu queria ela, meu coração era dela, o coração era dela. Então, irmãos, quando ela chegou, me deu a aliança, ficou esperança. E comecei a ir na casa dela. Voltamos a namorar. A Isadora já tinha 3 anos e nós começamos a namorar. Aí chegava lá às 7 horas da noite, ficava até às 10 horas, namorando, né? Quando dava 10 horas da noite, eu ia para casa, não voltei não. Mas sabe por quê, irmão? Eu fiz um voto com Deus. Eu disse que só voltava para casa no dia que a Jaqueline aceitasse Jesus. Esse momento aconteceu, irmãos. Eu passei um tempo indo para a igreja, uns domingos, mas eu não sentia essa vontade de me converter. Eu ia para a igreja por ele. Eu fui para a igreja não porque eu queria Jesus, porque até então eu não queria ser cristã. Eu fui por ele, para agradar ele, né? E nesse momento teve um culto maravilhoso. Teve uma irmã que estava grávida, com um filho na barriga, e esse filho era um milagre. Era um milagre. E ela começou a louvar um louvor que dizia assim: vai acontecer milagre hoje aqui, vai acontecer milagre hoje aqui. Aí fala: não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. E eu dizia assim: que milagre é esse que vai acontecer? Então o pastor começou a fazer aquele apelo: Senhor, quer falar com você, Senhor te chama. E eu olhava para o lado e uma senhora levantava e dizia: não, o Senhor está falando com ela. E aí o apelo continuava e outra pessoa levantava. Mas o milagre que Deus estava falando era a minha vida. O milagre que Deus estava falando naquela hora, através daquele louvor, através daquela levita, era eu. E eu relutava.
E quando ele começou a fazer apelo, ele disse assim, o Senhor, ele te chama. Eu comecei a tremer, tremi uma perna, tremeu a outra. E eu dizia, não vou me levantar, eu não vou me levantar. Eu disse por 3 vezes, irmãos, que eu não iria me levantar. Porque eu não queria, mas o Senhor, ele me chamava, o Senhor, ele queria a minha vida. E eu me levantei sozinho, olhei para trás e já estava de pé. Eu olhei para trás e eu estava de pé. Então eu comecei a chorar. E naquele momento, as irmãs vieram me abraçar. E o Inácio se ajoelhou nos meus pés. Pediu perdão por tudo. E a aliança que ele levou e colocou no bolso, naquele momento ele colocou no dedo e pediu perdão por tudo que ele tinha feito, por todas as palavras que ele jogava, palavras malditas sobre mim. E eu perdoei, e ele disse, hoje eu volto para casa. Mas antes disso eu insistia para que ele voltasse. Ele dizia, eu não posso. Mas eu não sabia que ele tinha feito um voto para o Senhor, que ele só voltava para casa quando eu aceitasse Jesus. Então naquele dia eu aceitei o Senhor em minha vida. E o Inácio voltou para casa. Aleluia. Glória a Deus. Amados, aí foi 4 anos de maravilhas. Nesse tempo aí que consagrado diário, buscava de dia, de noite, tarde, madrugada, ia para não chorar e agradecer. Deus fez uma reviravolta nas nossas vidas. Só que um dia, eu fui mexendo no meu celular, que tempo era difícil, não, celularzinho, mas tinha um celular e Facebook. Aí, glória a Deus, obrigado. Oh, glória, eu amo vocês, você sabe a satisfação de estar com vocês. Muito obrigado. Então, amados irmãos, o celularzinho que era compartilhado, ele e a Jaqueline, tá? Só que nesse dia, ela esqueceu de trocar o Facebook. Porque uma vez ele, uma vez ela, né? Então, meus amados, houve uma conversa, olha, do meu primo com ela. Nesse tempo, eu tinha saído da Cearense, passei um pouco de desempregado e consegui um emprego. Não me lembro que a igreja foi na sexta básica. Não, eu chorei não. Porque teve uma época que eu ajudava. E essa época eu fui ajudado. Mas o ego da pessoa que queria aceitar aquela ajuda, foi glória a Deus. Eu consegui um emprego lá da Inome. Aí eu trabalhando e tal, começou as mensagens. Aí uma mensagem lá, Jaqueline, eu não concordo com o Inácio, no trabalho é uma coisa e na igreja é outra coisa. Aí também não concordo não, mas ele é assim, ele é desse jeito, ele faz um pouco largado. Nossa, eu gostei de roupa frouxa, sempre gostei de falar de gíria, mas o seu cabelo de análise está me transformando, né? Eu estava com a mente fraca, esse tempo aí estava na bênção. Eu sei que eu escutei isso e acabei me afastando de novo. Eu passo 4 anos na bênção, né? Servindo o Senhor. E ele se afastou. Eu continuei na igreja, mas as lutas com a gente não cessavam. Eram discussões, eram acusações, eram isso e aquilo. Mas eu não fui uma mulher sábia. Eu passava pela tribulação, eu tinha a discussão que eu compartilhava com a minha filha. Tudo o que eu passava com o Inácio, eu compartilhava com Isadora. Isadora foi crescendo, Isadora teve depressão por 2 anos. Né? Isadora começou a criar dentro do seu coração uma raiva do seu pai. Ela dizia que o Inácio não era pai. E ele é um monstro. Como é que tu aguenta viver com um homem desse? Mãe, deixa ele. A mãe é nova.
Pelo amor de Deus, mãe não precisa passar por isso. Nesse momento eu já tinha avisado. A mãe só fica com ele porque tem nós dois. Eu vou trabalhar, mãe, eu vou trabalhar, eu vou te ajudar. Deixa ele. Mas eu não deixava, irmãos, porque eu sabia que Deus tinha um propósito em tudo isso. Mas no momento eu não tinha, não era que eu não tinha um ferramenta, eu não buscava o Senhor como se deveria fazer. E comecei a criar dentro de Isadora uma raiva grande. Então, irmãs, foi quando... E eu já não orava mais pelo Inácio, eu já orava só por mim, eu já tinha deixado o Inácio em nós. Eu não vou orar não, porque eu não vejo mais transformação. Todos os irmãos, cadê o Inácio? Eu não sei, está em casa, eu não sei, eu já tinha feito o nome dele. E a gente vivia dentro de casa, bem dizer, como amigos. Entendeu? E a gente assistiu um filme Quarto de Guerra aqui, né? Eu vivia naquela família. Quem já assistiu o filme vai lembrar. Eu vivia dentro daquela família. Irmãos, e nessa paz, aí muitas palavras, mas você fica comigo. Eu não sigo mais para ti, a idade da mãe, filha, só fala. E voltei de novo a puxar de novo, como um escape para mim. Tinha dias, irmãos, que eu precisava estar no trabalho. Eu não queria estar em casa. Porque eu sabia que era uma guerra. Eu cheguei aqui em casa, irmãos, a minha esposa estava fazendo algo no celular, o Isaac no videogame, a Isaac estava trancada na porta, só Deus sabe o que ela fazia, Free Fire. Irmão, não vá para minha coisa não, a mulher, mas eu chegava em casa, tinha meus cachorros, eles vinham com um rabo abanando. Acredita? Eu era o cachorro, porque era só o cachorro que vinha para mim, chegar em casa, lá só um rapaz, pá. E os outros lá na televisão, o Free Fire, eu falei uma coisa, eu tenho conta fazer uma coisa nessa família, pelo amor de Deus. Dou de comida, alimentação, roupa, celular, faço de tudo, mas eu esqueci o principal. Atenção e amor. Não adianta você dar de tudo. Não adianta celular, televisão. Eles podem até ficar alegres. Vão ficar alegres, vão ficar por hoje. Vou ganhar um presente, ganhar um bicicleta. Mas daqui um dia o celular cai, a bicicleta cai encostada. Mas o amor não acaba não. O amor não se acaba. Aleluia. Voltando aqui para o filme, né? Eu vivi naquele filme. Da mesma forma que apareceu aquela senhora para ensinar aquela mulher a como restaurar a família, a como conquistar o coração daquele homem, o Senhor também colocou uma cliente em minha vida. Ela vinha 15 dias fazer as unhas dela. E ela dizia assim: quantas vezes tu ora pelo teu esposo? Eu não oro mais. Pois volte a orar. E se você ora uma ou duas vezes, passe a orar mais. Quantas vezes você elogia seu esposo já? Não tinha palavras de elogio na minha boca por isso. Não tinha. Até mesmo quando ele disse assim: me diz aí uma qualidade que eu tenho. Não saía, gente, da minha boca, porque ele poderia ter, mas meu coração estava tão magoado que eu não falava. Por mais que eu quisesse falar, eu não falava. Pois comece a elogiar o seu esposo. Diga que ele é lindo. Converse, tente falar com ele sobre o dia do trabalho dele. Comece a profetizar coisas boas sobre a vida do seu esposo. Da mesma forma que ele falava que preferia estar no trabalho. Quando ele chegava em casa, nós se sentíamos dentro de uma lata de sardinha, sufocada. Eu e os meninos. Porque, tipo assim, a presença dele era horrível para a gente. Da mesma forma que ele não queria voltar para casa, quando ele chegava em casa, a presença dele incomodava a gente. Então eu passei a orar mais com ele. Comecei a orar, comecei a escrever em oração como eu queria meu esposo.
eu comecei a dizer, Senhor, ele é teu, ele não é meu. Meu esposo é empregador, irmãos. Cuida dele. Tira a venda dos olhos dele. Afaste amizades da vida dele, que não convém à nossa vida cristã. Cuida da mente dele, Pai. E fortalece o coração dele. E assim eu orava. E assim eu orava. E o Senhor começou a fazer a obra. Glória a Deus. Irmãos, essa irmã ela tinha me revelado que o Inácio ia voltar vigiado de pouco. Já. Se amor. E quando essa irmã começou a me ensinar, ela dizia assim, ó, quando você for para a igreja, deixa a sua cadeira lá, deixa a sua cadeira e deixa uma vazia. Participei de encontro de casais, onde eu participava só, e colocava uma cadeira perto de mim. As irmãs diziam assim, diga essa cadeira, é do Inácio, um dia ele vai sentar aqui. Glória a Deus. Sou de encontro de casais, eu ia só, irmãs, eu convidava, mas ele não queria ir. E um certo dia, como eu falei, o Senhor começou a fazer a obra. Eu fui para a igreja, eu coloquei a minha Bíblia naquela cadeira, porque eu acreditava, irmãos, que Deus poderia fazer esse milagre. Porque eu pedi muito ao Senhor que eu queria voltar a servir o Senhor junto a Ele. Senhor, eu quero servir. Eu quero te servir, mas eu quero servir com Ele. Eu estava de cabeça baixa em uma oração. E ele veio e ele sentou. Aleluia. Ele sentou naquela cadeira. Quando eu abri os olhos, eu só fiz agradecer ao Senhor. O Senhor ele responde, irmãos, a nossa oração. Nós precisamos só confiar e esperar. Que Ele vai agir. E Ele agiu, irmãos. Aleluia. Mas foi outro momento de conflito. O inimigo ele queria destruir a minha família, ele queria afastar os filhos do pai, e ele queria me afastar do meu esposo. Né? Quando essa irmã revelou, dizendo para mim assim, porque eu ficava tão feliz quando ele voltava que a minha expectativa ia lá em cima. E com um tempo Inácio não ia mais. Né? E quando essa irmã disse, ele vai voltar, irmão, para a igreja. Ele vai voltar, mas ele vai passar por algo que você vai ter que silenciar. Né? Você vai ter que silenciar. Então, teve um certo momento de conflito que Isabela começou a criar a raiva dele. Eles passaram um tempo sem se falar, dentro de casa, pai e filho, não se falavam. Passou acho que uns meses sem se falar. Isabela ia para a aula, faltava e eu era nada. Mas eu fiz muito magoado. Eu me lembro que essa fase de rebelde que eu estava, depois de 38, 40 anos, 42 anos, até deve ser, né? 40 anos aí. Tinha vontade. Decepcionei muito, eu não confiava em ninguém. A Isadora, eu estava disposto a sair de casa, e eu mandei um textão à minha esposa. Um textão imaginando só coisas boas. Imagina que magoou tanto ela, e eu pedi perdão. A Isadora, ela viu essas mensagens e se revoltou mais ainda. As mensagens que eu não gostava da minha esposa, que eu só tinha um filho, que era Isaac. E
E um certo dia, ela viu uma discussão minha e da minha esposa em casa. E ela achou que o Inácio estava me magoando mais ainda. Mas não, naquele momento o Inácio ele disse, querido, é a forma que ele me chama, né? Eu vou sair de casa, eu vou embora. Eu vou alugar um kitnet, eu baixei, eu vou embora. Então naquele momento eu baixei a cabeça assim, não faz isso, eu comecei a chorar. Então na forma que ela entrou no quarto de uma vez, ela pensou que ele estava, né, me maltratando, me magoando. Ela já entrou, já empurrando a porta e desafiando o pai dela. O que é que você está fazendo com a minha mãe? Para, minha mãe não gosta de você, a minha mãe não te ama. Você sabia que minha mãe não te ama? Minha mãe te suporta. Ela te suporta por causa de mim e do Isaac. Ela te suporta porque o Senhor nos alimenta com a cesta básica. Ela te suporta porque no teu trabalho nós temos um plano de saúde. Mas ela não te ama. Irmãos, nesse momento me veio a irmã, né, na minha mente, eu disse, Senhor, será que é isso que o Inácio vai passar? Será que é por essa tribulação que ele vai passar? E nesse momento, irmãos, o inimigo colocou uma escama nos meus olhos, eu peguei o cinturão e bati nela. Bati. Ele bateu nela, porque ela apontou. Você vai me bater? Ele, como pai, ele quis corrigir a filha. Ele disse, eu vou te bater. Ela, pois venha. Eu pedi, não faça isso. Ele me empurrou assim e bateu. Bateu. O meu filho Isaac, para quem conhece, né, ele tem TDAH. Naquele momento ele só sabia que ele estava dentro de casa e ele estava no quarto, com a mão no ouvido, com o chuveiro ligado, no momento que ele estava batendo. Irmãos, eu não tinha ação. Quando eu vi o Isaac daquela forma, eu disse, pai, vocês vão matar meu filho, pai, vocês vão matar o Isaac. E ela saiu do quarto, com o celular na mão, né? E eu olhei, procurei, ela estava no corredor, só vi que ela estava no corredor porque o celular estava ligado, né, a luz do celular. E ela dizia assim, vem logo, porque ele está batendo em mim, a minha mãe e o meu irmão. Vem socorro. E eu disse assim, não, tu está ligando para quê? Eu estou ligando para a polícia. Eu peguei o celular e desliguei bem rápido. E ela passou por mim, e ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim, ó, hoje ele vai ser preso. E passou. Eu disse, não é a Isadora. Eu entendi. Então, eu me calei, mas eu orava. Orava em silêncio. E ela passou e disse isso, assim, não é a Isadora. E ela entrou dentro de casa. Quando eu chegava perto dele, era uma grita. Eu disse assim, sobe nessa moto que eu vou te tirar dentro de casa. Sobe nessa moto. Levei para minha mãe. Cheguei na minha mãe já sabia. Meus irmãos já sabiam. Meu sogro e minha sogra já sabiam, e isso era mais de meia-noite. E a polícia também já sabia. Quando nessa viagem que eu deixei ela na minha mãe disse assim, o que foi que houve, mulher, pelo amor de Deus? Eu disse, deixa ela aí, que eu vou para casa. Quando eu cheguei em casa, chegou a polícia, chegou meu sogro e minha sogra, chegou meus dois irmãos. Eu deixei a polícia lá fora. O meu irmão e minha irmã entraram para apontar ele. Nessa hora, irmãos, eu expliquei. A polícia veio, ele disse que bati, mas fui para corrigir minha filha, que ela está morando na minha casa. E depois a Isadora, ela saiu de casa, foi morar com os meus pais, né? Mas meu coração estava quebrado, estava dolorido, o mal que eu fiz às duas, né? Eu
parece um pai. Mas todos os dias eu perguntava se ela tinha de casa, ela ia para casa, né? Quando eu não estava, né? Eu falei para ela que pode trazer ela, não estou com raiva dela não. E um dia já que ele não estava em casa, eu cheguei no trabalho e a Isadora estava no quarto. Então nós fizemos as pazes, pedi perdão, para continuasse na minha casa. Ela era minha filha que eu amava. E foi nessa tribulação, irmão, que Deus falou assim: volta para casa, filho, eu te amo. Aleluia. No dia do culto, na igreja de Cristo para a Soledade, a Jaqueline foi para o culto e não me convidou, me chamou, só isso que já estava indo. Eu peguei e vesti minha calça, minha roupa, e quando eu cheguei lá, foi para fazer as pazes com Deus. A minha vida mudou, irmãos. Aleluia. Meu casamento foi maravilhoso. Essa igreja aqui, conversei com o pastor Carlos, eu quero viver com Cristo. Eu quero estar com Cristo, eu e minha família, servir ao Senhor. E hoje a Isadora me manda mensagem, agradecendo essas coisas que eu faço. Eu me alegrei bastante, irmão. Falei até com minha esposa, coisa que meu filho não fazia. Quando eu chegava em casa, eu queria bênção. Eu ele pede bênção, pai, alegria, satisfação. E eu ficar em casa, você pai chegou, minha esposa não deixa. Isso é maravilhoso, porque quando guarda o amor, o sentimento de prazer de buscar valor, de buscar o alimento. Aleluia. Chegar com você, pai, que está dando melhor. Às vezes nós estamos esperando por isso, mas irmão, um elogio. No carinho desse meu nome, Senhor. E nós casamos hoje. A Isadora para aqui para a igreja aqui em Goianópolis, né, namora com o filho do pastor. Tudo é propósito nessa terra. Aleluia. Irmãos, nessa tribulação que eu passei, irmãos, Cristo também tocou nos irmãos da minha esposa, o Jazz, sua cunhada Nara, Adriana, Daniel, a família, a minha irmã também, que sempre orei por ela, a Renata e a Regiane. E nós vimos uma cultura de só estar no domingo, curtir, gostar de farras. Eu era um roqueiro, vida louca, Metallica, Guns N' Roses. Levei até a minha amada a curtir um rock, era forrozeiro, Legião Urbana. Mas Deus me transformou, irmão, pela honra e glória do Senhor. Eu lutei pela vida da minha esposa e hoje lutou pela minha vida. E hoje nós estamos aqui apaixonados, vivendo o amor de Cristo, levando esse amor dele que é maravilhoso, ajudando casais, porque nós passamos por tribulação, mas nós aprendemos bastante, né? Orando, jejuando, pedindo entendimento, coisa que às vezes nós vamos para a batalha, nós temos as armas, mas nós não sabemos usá-las, né? Acho que é só chegar lá e vamos batalhar, não. Nós temos que pedir sedimento, nós temos que orar, nós temos que buscar e temos que colocar um general na frente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Como nós colocamos o Senhor Jesus na nossa frente, às vezes vencemos todas as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Só voltando aqui. Depois do casamento, Deus começou a escrever uma nova história para a gente. Deus começou a escrever uma nova história. No começo, Ele não desistiu de mim. Ele foi me buscar. No meio, eu não desisti dele. E eu fui buscá-lo na igreja. E por fim, Deus não desistiu de nós dois. Aleluia. Deus não desistiu da minha família. O inimigo, ele não conseguiu fazer o que ele estava querendo fazer. Ele nos uniu, ele nos fortaleceu. Lá em Josué fala: em minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu me agarrei com essa frase. Eu dizia: Senhor, em minha casa nós vamos te servir. Em minha casa nós vamos te servir. E eu profetizava na minha vida, eu profetizava na minha casa. Hoje nós servimos ao Senhor. Hoje minha filha serve ao Senhor. O Isaac tem 12 anos, com mentalidade de 6. Mas eu creio que grande coisa o Senhor ainda vai fazer na vida do meu filho. E grande coisa Ele ainda vai fazer pelo Senhor. Amém. Amados, eu fico muito grata pelos irmãos nesse momento, ter vindo à igreja e ter dado ouvido ao nosso testemunho. Porque esse é o nosso testemunho de vida. Hoje nós estamos juntos. Eu estou de branco, mas foi proposital. Foi Aleluia. proposital, porque o Senhor nos uniu. E eu diria sim para Ele várias vezes. Aleluia. Eu casaria com você várias vezes, porque você é o homem que Deus mandou para mim. Você é o homem que me fez lutar para não perder você. E eu agradeço ao Senhor, agradeço a sua vida, como você disse, que tem prazer de ir trabalhar para nos trazer o sustento. E eu te agradeço. E que Deus continue fazendo de você mais ainda do que você está se tornando. Que o Senhor possa te usar mais ainda do que você nem imagina. Amém? Eu não tinha palavras de elogio para dizer ao meu esposo, mas hoje eu tenho. E ele vai ler para vocês uma mensagem que eu escrevi para ele, porque ele tem várias qualidades. Glória a Deus. Se você consigo falar ainda, eu te amo. Jesus. Irmão, teve uma época que eu chegava para ela e falava: quais as minhas qualidades? Ela não respondia, ela não falava nada. Está vendo que eu não tenho qualidade nenhuma, eu estou fazendo o que aqui? Olha a mensagem que eu vou para mim. Bom dia, minha vida. Passando para falar para você o quanto você é maravilhoso. E agradecer pelo homem tão cuidadoso que você é. Obrigado por ser o meu maior incentivo em tudo. Por estar comigo sempre em minhas conquistas. Por me motivar. Por ser meu modelo. KKKK. Até nas unhas. Lembra? Fazia para treinar. Ontem você deixou de tirar os seus sinais. Tipo, os pensamentos do meu marido é top. As dos nossos filhos não tem faltar nada. É um homem de Deus. Você tornou um homem admirável, te olhando e agradecendo a Deus por você ser meu marido. Bom dia. Bom trabalho, meu amor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Te amo.